etapa 2, a segunda aula da etapa 2, né? Correspondente ao que seria a nossa semana 2, né? A quinta-feira já foi realizada e a recuperação, então, hoje da terça-feira, que foi feriado de carnaval, tá? Nós vimos lá na aula da quinta-feira que a etapa 2 ela é composta pelo capítulo 3, que é a análise do mercado. Dentro da análise do mercado, nós temos 3 subitens, né? O 3.1, estudo dos clientes, o 3.2, estudo dos concorrentes, e o 3.3, estudo dos fornecedores. Vimos lá a estrutura, né? Como a gente vai construir o passo a passo, né? Como construir o parágrafo de abertura do capítulo. Depois a gente viu passo a passo como fazer estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores, né? Inclusive lá nos clientes a gente viu aquela questão da montagem da pesquisa, né? E espero que, né, os grupos já tenham montado, né, a sua pesquisa, já tenham enviado o link para o pessoal responder, né? Já está rolando o prazo para a entrega da etapa 2, então vocês já devem ter feito, né, essa pesquisa ali para coletar os resultados, depois, né, construir ali esse item 3.1, né? Vimos a questão dos concorrentes, também vimos ali a necessidade da construção de parágrafo inicial, né? A construção do quadro dos concorrentes. Depois a gente viu fornecedores, né? Também a construção do parágrafo inicial. Depois apresentar as tabelas dos fornecedores, né? Tem tabelas totalizadoras para cada uma das tabelas e depois uma tabelinha final totalizando todas as compras, né? Lembrando que são 2 tabelas, né? Uma de estrutura, né? Para fornecedores de estrutura, que vão compor o ambiente operacional da empresa, né? São as máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, tudo aquilo que compõe a estrutura da empresa, ou seja, tudo aquilo que não é vendável, que vai ser utilizado no dia a dia do trabalho das pessoas, né? No seu cotidiano. Uma segunda tabela de fornecedores são os fornecedores de estoque, né? E aí são as matérias-primas, os insumos, né? Os materiais a serem utilizados, né? Na constituição do produto, na produção do produto, né? Ou na prestação do serviço da empresa de vocês. Ou seja, que são vendáveis, né? A gente vai vender aquele insumo depois de virar produto, né? A gente vai vender aquela matéria-prima depois de virar produto, ou a gente vai utilizar aqueles elementos na prestação do serviço, né? Da empresa que vai ser vendido, né? A prestação do serviço, tá? Então, tem 2 tabelas aí de fornecedores, a de estrutura e a de estoque, certo? Sendo que a de estoque a gente tem que cuidar ali, porque os fornecedores, né, são os fornecedores, né, primários, principais, né? As quantidades que vão estar na tabela de estrutura são quantidades para um mês, né, de produção ou de venda de serviços, e a tabela de estrutura, né, essa sim, essa vocês vão poderá colocar lá como fornecedor as lojas, enfim, né, para compor lá, comprar a mesa, cadeira, enfim, e não esquecer de fazer as totalizações, né, tanto da tabela de estrutura quanto da tabela de estoque, colocando lá a distribuição, né, em à vista, 30, 60 e 90 dias, né, tanto para uma quanto para outra. E depois uma tabela final, né, demonstrando, né, a totalização das compras, né, que foram distribuídas tanto numa quanto no outro, somadas, né, quanto é que ficou o total geral, quanto é que ficou o total à vista, 30, 60 e 90 dias. Todo esse passo a passo que a gente resumiu aqui, né, foi visto na aula da quinta-feira, foi gravado e está disponível ali no Classroom. Se vocês esqueceram, não lembram, né, ou pegaram a aula pela metade, né, a aula está lá no Classroom, na aba atividades, tá? Eduardo está conectando, bom dia. Então, os vídeos lá das aulas gravadas está sempre disponível. E esse vídeo, né, dessa aula da quinta-feira passada, a gente tratou esse passo a passo, como fazer, né, o que fazer dessa etapa, está lá gravada, né, para que vocês possam assistir sempre que acharem necessário ou quiserem tirar alguma dúvida, enfim, né, sobre aquela construção. Como a gente comentou, a ideia é que hoje, né, a segunda aula da etapa 2 é ver uma estrutura de trabalho que foi feita, né, foi entregue nessa fase, né, por turma anterior, e que tinha lá seus erros e seus acertos para a gente, né, discutir, debater, ver os erros mais comuns, para que vocês fiquem atentos para não cometer aquelas mesmas falhas, e que para vocês também possam expressar aí as dúvidas e perguntas de vocês, né, ao olhar essa estrutura de trabalho, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar, então, essa outra tela com vocês.
Muito bem. Já deve estar aparecendo aí para vocês agora a estrutura do modelo, né, que a gente vai analisar juntos, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem, né, interromper para fazer as dúvidas e perguntas de vocês, tá, gente? Seja ali pelo chat, né, ou seja, habilitando o áudio de vocês para fazer a pergunta enquanto a gente está tratando, né, desses tópicos da etapa 2, tá? Lembrando que aqui é um modelo de, né, de trabalho que foi desenvolvido, né, em turma anterior, tem erros e tem acertos, né, no trabalho. Então, não é para vocês fazerem tal qual está aqui, isso é para a gente debater, tá? Já alertando aí que eventualmente algum grupo, né, ou outro, né, aparece o mesmo texto que estava no modelo, né, que foi apresentado. Cuidem isso, tá, gente? Estou construindo o trabalho de vocês a partir das perspectivas, ideias, pensamento, né, da ideia de negócio de vocês, tá? Aqui é um modelo para a gente entender, né, uma estrutura e os erros que ocorreram, os acertos, as coisas que a gente tem que cuidar, tá? Para a gente, né, se guiar por aqui, né? Vocês vão se guiar pela ou como, o que fazer, né? Como fazer, tratado durante a aula, né? Certo? Então vamos lá. Aqui este grupo, né, fez então a etapa 2, análise de mercado, e como comentei no passo a passo do o que fazer, como fazer lá na primeira aula da etapa 2 para vocês, né, tem que abrir o capítulo com um parágrafo introdutório apresentando, né, o que vai ser então debatido aqui, né, descrito nesse capítulo, né. Então é um parágrafo falando, ó, foi realizado uma análise de mercado para a compreensão do público-alvo, então realizou-se um estudo de clientes, realizou-se também, né, um estudo dos concorrentes para verificar os pontos fortes, pontos fracos, né, uma comparação competitiva, realizou-se também o estudo de fornecedores na busca de identificar, né, os melhores custos, né, quanto seria necessário investir para a estrutura e a composição também do estoque da empresa para o primeiro mês. Pronto, ponto. Constituiu o parágrafo que está apresentando, né, os itens que virão nesse capítulo 3, tá? Cuidem, gente, na construção do parágrafo sempre, né, o uso, né, de primeira pessoa, né, nunca utilizar, né, faremos, realizamos um estudo nosso, nossas, né, enfim, isso caracteriza a primeira pessoa e o padrão, né, da norma BNT para construção de trabalhos acadêmicos é que a gente use a terceira pessoa. Então, a gente fala sempre em nome da empresa que está sendo construída, né? Então, é a empresa, o nome da empresa, vocês podem utilizar o plano, o projeto, né? Então, quando forem falar, né, de fornecedor, cliente, concorrente, né? É o fornecedor, o cliente, né? O concorrente, não é o nosso cliente, é nosso, é a primeira pessoa, né? A gente não usa isso no trabalho, tá? A gente está falando isso desde a primeira etapa, inclusive foi feedback, né, para vários grupos aí em relação à construção da primeira etapa. Então, se a gente verificar a construção aqui do parágrafo, né, desse grupo, está correto, assim, em termos de estrutura, né? Então, alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, né? Ou seja, o texto está justificado, né? Não está desconfigurado. Então, isso é importante, né? A estrutura do roteiro que vocês têm para inserir o texto de vocês, ele já está justificado, alinhamento à esquerda e à direita. Então, cuidem quando forem construir, para não ficar um alinhamento à direita e à esquerda ficar desalinhado, né? Tem que estar justificado conforme está no roteiro original, ele já está, né, na formatação de parágrafo correto. O espaçamento entre as linhas, ó, do parágrafo é um espaçamento padrão da ABNT 1,5. Tá? Aqui o grupo manteve correto, né? Alguns grupos entregaram na primeira etapa da nossa turma aí, colocaram, de repente, construíram no Word, depois colaram dentro do trabalho, aí colaram com uma formatação, né, o espaço 1 ou o espaço simples aqui, né, fora do padrão, então cuidem isso. Início de parágrafo, gente, sempre tem backspace, né, a gente não começa o parágrafo junto com o resto do texto, né, início de parágrafo tem um espaçamento aqui que é utilizado pelo backspace, né, que é a linha do backspace aí. E de novo, né, muito cuidado, o grupo construiu o texto aqui, dizendo que vai ser feita a apresentação aí dos dados né, da pesquisa de clientes, concorrentes, fornecedores, construiu isso, mas olhem só, né? Dados sobre os clientes, ok, mas depois
usou nossos concorrentes, nossos fornecedores. Né? Pronome pessoal, primeira pessoa, né? Então, não usem nossos, né? Pesquisa sobre os concorrentes mais próximos, pesquisa sobre os fornecedores, né? Terceira pessoa, tá? Não usar meu, minha, né? Nosso, nossa, realizamos, fazemos, fizemos, né? Tá? Então, sempre é primeira pessoa. Tá? Então, aqui um cuidado especial com essas situações, que são erros muito comuns, né? Os grupos aqui da turma de vocês também cometeram esses erros na primeira etapa, então, na segunda etapa permanece esse aviso, né? Continua essa situação, né, de formatação que você tem que cuidar, tá? A estrutura do parágrafo a gente comentou, não deixe de fazer esse parágrafo introdutório apresentando o que o capítulo tratará na sequência. Aí vem o primeiro item da sequência, né? Então, ali no parágrafo a gente disse que apresentaria o estudo dos clientes, então aqui a gente faz um parágrafo introdutório falando sobre a pesquisa dos clientes. Então, né, tem que ter esse parágrafo, não posso, né, chegar já largando, né, no texto aí só figuras, gráficos, né, resultantes da pesquisa, eu tenho que colocar um parágrafo introdutório, naquela estrutura que a gente trabalhou lá na aula da quinta-feira, né? Então, eu tenho que falar da pesquisa, né? Então, realizou-se uma pesquisa, né, com o objetivo de conhecer, estudar, né, a relação do público-alvo, dos clientes, em relação ao produto, ao serviço, enfim, que a empresa de vocês está ofertando. A pesquisa foi realizada do dia tal até o dia tal, ou seja, qual foi o prazo que vocês deixaram na pesquisa, né, o link para o pessoal responder para coletar os dados. Então, né, começamos lá no dia 18, por exemplo, né, digamos que o grupo já fez, né, a montagem da pesquisa e já enviou os links para o pessoal responder no dia 18. Aí deixou ativo, né, no dia 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí dia 23 coletou os dados. Então foi esse o prazo. Então colocou ali, né, realizou essa pesquisa, né, nesse prazo. Utilizando a ferramenta Google Formulários. Né? O formulário de pesquisa se encontra em anexo, né, o anexo tal, que é lá no final, né, que vocês colocam o formulário de pesquisa com as dúvidas não, com as perguntas e as alternativas, né? Ele não vai aqui, ele vai no final como anexo, vírgula, estudou-se nessa pesquisa. Aí vocês colocam, né, o que vocês questionaram na pesquisa. Né? Estudou-se, né, a renda, né, as preferências, né, por tipo do produto, aí tem que ver qual foi, né, as preferências que vocês escolheram perguntar, né, a região onde mora, enfim, as perguntas que vocês decidiram de acordo com aquilo que vocês acham necessário saber dos clientes de vocês. Sendo que, né, quanto ele gostaria de pagar, o preço pelo produto, não pode faltar. E aí você tem que fazer, né, de 6 até 10 questões, né, para obter os gráficos. Tá? E apresenta-se a seguir os gráficos resultantes, né, dessa pesquisa. Ponto. E aí vem, então, os gráficos que vocês obtiveram das perguntas que fizeram lá no formulário de pesquisa. São pesquisas, são perguntas fechadas, né? Nós tratamos isso lá na aula da quinta-feira. Então, vocês não fazem pergunta aberta, do tipo, né, montei a pergunta, não tem alternativa, é uma caixa de texto e cada um responde o que quer. Bom, isso aí não vai gerar um gráfico, né? Ou não vai gerar um gráfico, né, possível de ser apresentado. Né? Então, vocês têm que colocar as alternativas, são perguntas fechadas, exatamente conforme o exemplo que a gente falou na aula da quinta-feira. Tá? Então, de 6 a 10 perguntas. Então, se eu fizer 6 perguntas fechadas, vai gerar 6 gráficos. Se eu fizer 7 gráficos. Se fizer 8 perguntas, 8 gráficos, assim por diante até 10, né? Então, tem que apresentar todos os gráficos, um gráfico para cada pergunta? Sim. Tá? Bom, relembrado isso, nós vamos ver aqui que o grupo colocou, né, o gráfico da primeira pergunta, tá? Resultante lá da sua pesquisa, né? O pessoal respondeu. Depois que eles fecharam a pesquisa, eles foram lá e coletaram os gráficos. Que foi feito eles fizeram no Google Formulários, né? Então, eles printaram lá, capturaram a imagem e colocaram aqui. Sendo que, né, imagens, gráficos, tabelas, quadros, são elementos não textuais e tem uma forma de apresentar eles no documento de vocês. Tá? Então, essa forma já é conhecida, né? Eu tenho que dizer o que é. Se é um gráfico, colocar gráfico. Se é tabela, colocar tabela. Se é quadro, colocar quadro. E aqui é um gráfico, né?
Então, o gráfico, qual é o número do gráfico? É o primeiro que aparece em todo documento? É o primeiro, então vai número 1, traço, e aí o título, né, demonstrando o que esse gráfico representa. Nesse caso aqui, eles colocaram que esse gráfico representa a questão que eles fizeram, né, sobre a preferência dos clientes, e construíram um texto aqui. Apresentaram o gráfico centralizado, né, e depois colocaram fonte 2 pontos, autoria própria. Só que está desalinhado, né? Então, aqui o gráfico, né, está aqui à esquerda, né, e fonte 2 pontos, autoria própria também deveria estar à esquerda, tá? Em um alinhamento, não podem ficar desalinhados, né, o texto aqui, tá? A figura está centralizada, ok. As demais figuras têm que estar centralizadas também. Então, não posso, né, colocar uma figura central, uma esquerda, depois outra direita, cada uma, né, fazendo uma sinuosidade no documento, né? Ele deve seguir um padrão, né? Então, está centralizado. Aqui a gente já vê que na segunda figura não está centralizado, né? Então, a inserção das imagens, né, foi feita de forma aleatória, sem padrão, né? Uma está centralizada, outra está à esquerda, essa aqui está à esquerda, mas um pouquinho mais para o centro, essa aqui voltou a ficar um pouquinho mais para a esquerda, essa aqui ficou, né, um pouquinho mais para o centro ainda deslocada, né? Então, cuidado com esse alinhamento aí das figuras, tá? As figuras centralizadas, alinhamento da identificação do gráfico à esquerda, fonte 2 pontos, autoria própria à esquerda. Alguém pode se perguntar, por que fonte autoria própria? Né? Júlia conectando, bom dia, Júlia. Estamos lá na aula da quinta-feira, né? E já desde a primeira aula, né? Quem é que elaborou a pesquisa foram os autores do trabalho, né? Aqueles que estão lá na capa, o nome deles. Então, é autoria própria, tá? Sempre foi vocês que elaboraram, é a autoria própria. A gente não usa, né, como fonte de autoria uma ferramenta, né, está sendo utilizada. Então, a fonte não é Google Formulários, né? Quem é que fez a pesquisa foi o grupo, então é fonte de autoria própria, tá? O formulário do Google, né, foi citado aqui como uma ferramenta, né, no primeiro parágrafo. Lembra que eu falei para vocês que tem que colocar várias situações aqui, né, informações de como ocorreu a pesquisa, a ferramenta utilizada, prazo realizado, o que vocês estudaram na pesquisa. Então, citam o Google Formulários como uma ferramenta utilizada aqui no parágrafo introdutório. Aqui no fonte 2 pontos, autoria é a autoria do grupo, então é a autoria própria. Tá? Ele vai apresentando os gráficos gerados, né? Um gráfico por cada uma das perguntas feitas na pesquisa, que são de 6 a 10 perguntas. Tá? Não pode faltar a pergunta do preço, as outras vocês têm que perguntar a respeito da relação do cliente com o produto, com o serviço, né, as questões mais importantes, né, que vocês precisam saber, né, para colocar a empresa de vocês em funcionamento. Tá? Então, gráfico 2, né, identificou aqui o que foi perguntado, né, o que trata esse gráfico, apresenta o gráfico, continua com a autoria própria, de novo, tem que estar alinhado, né, junto lá com a esquerda, junto com o gráfico, né, a palavra gráfico, e a figura deve estar centralizada. A mesma coisa para todas as figuras, tá? Aqui, nessa questão de configuração, então, é um exemplo, né? O grupo fez lá 7 questões, ficou dentro do 6 a 10, né? 7, apresentou 7 gráficos, né? Colocou o que é o elemento, o gráfico, a numeração, né? O tipo do que ele apresenta, fonte, autoria própria, mas desconfigurado, né? Como a gente comentou, então cuidem bastante. Vejam que eles fizeram a pergunta, né? Aquela indicada que não pode faltar de jeito nenhum preço, mas fizeram outras, né, importantes aí para a localização da empresa, né, região que os clientes frequentam, né, idade, renda, enfim, né, quanto a frequência de compra, né, preferência aí em relação ao tipo de produto que eles vão estar vendendo, enfim, tá? Abaixo dos gráficos, vocês vão apresentar os resultados, ou seja, um texto falando a respeito do que essa pesquisa informou, né? Qual foi, né, o resultado da pesquisa? Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma pesquisa. Conforme a pesquisa realizada, né, identificou-se que os clientes preferem isso, os clientes desejam pagar tal preço, os clientes, né, têm tal nível de renda, tantos por cento de X, tantos por cento de C, e aí vocês apresentam os resultados, aquilo que a pesquisa informou para vocês, tá? Pode ser um parágrafo só, pode ser 2, 3 parágrafos, mas tem que falar
de cada um dos resultados. Se teve 7 perguntas, 7 gráficos, teve 7 resultados, né? 7 informações que foram coletadas na pesquisa, e tem que falar delas nesse parágrafo, tá? O grupo aqui construiu, né, esse parágrafo, permaneceu aqui a formatação padrão, né, alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, ou seja, o texto está justificado, tem backspace no início do parágrafo, espaçamento entre linhas no e-mail. Está no mesmo padrão que está no roteiro original, né? Se fizer alguma coisa fora do roteiro original, né, tá errado, né, gente? Então tem que sempre ver essa questão da formatação. A questão de construção textual, né? A gente reforça novamente aqui que vocês não podem usar a primeira pessoa, tá? Então é sempre a empresa, o projeto, né? O plano, usa o nome da empresa de vocês. Se forem falar de cliente, é o cliente, não é nosso cliente, né? Se for fornecedor, não é nosso fornecedor, é o fornecedor, ou seja, sempre em terceira pessoa, tá? Nunca eu, nosso, nossa, né? Realizamos, fizemos, né? E aqui, estão apresentando os resultados da pesquisa, mas textualmente, né, colocaram lá o identificamos, né? Então, não é identificamos, né? Porque o sujeito oculto aqui é nós identificamos. Então, a construção textual seria, né? Identificou-se, né? Ou a pesquisa identificou que a preferência não dos nossos, né? A preferência dos clientes, tá? Nossos, pronome, né, relacionado à primeira pessoa, por dos salgados é de 66,7% por doce. Então, entre doce e salgado, que é aquilo que essa empresa faz, a preferência da maioria é por doce. E aí eles vão apresentando os resultados da pesquisa. Mas, cuidem, gente, não utilizar a primeira pessoa, né? Sempre cuidar em qualquer momento do texto isso. É sempre bom, quando a gente fazer a entrega, né, da etapa, ter esse olhar aí e fazer essa revisão, né? Não deixar passar essas coisas que vocês já sabem já desde a primeira etapa, tá? Então, a estrutura é aquela estrutura que a gente conhece e tratamos, né? Lá na primeira aula, na quinta-feira da etapa 2. O que fazer, como fazer, né? A gente falou esse passo a passo, agora vocês viram uma estrutura de trabalho desenvolvida, né? Certo? Alguma pergunta aqui, gente, sobre esse 3.1 até o momento? Como é que tá para vocês? Ficaram com alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Foi entendido para todo mundo? Ninguém ficou com alguma questão? Não, só, tá tranquilo. Tranquilo? Obrigado. Então tá, gente. Está tudo tranquilo, né? A ideia é que vocês tendo essa compreensão aí, né, desse passo a passo, né? Não ficando nenhuma dúvida, é que vocês consigam fazer, né? Esses itens aí, observando todas essas colocações, né? Sem cometer esses erros, essas falhas mais comuns aí que ocorreram, tá? Maera também mandou tudo certo no chat. Obrigado, Maera. Claro, gente, a ideia é sempre da segunda aula, né, a gente olhar uma estrutura e esse processo de olhar essa estrutura um pouco mais breve, mais rápido, né, porque a gente já viu o como fazer o que fazer na primeira aula, para que nessa segunda aula, né, vendo essa estrutura de trabalho, com os acertos, sendo um pouquinho mais breve, mais dinâmico, sobe mais tempo, né, na segunda metade da aula, após o intervalo, chamada, para vocês estarem em grupo ou individualmente construindo aquilo que já dividiram dentro do grupo. E durante essa fase, que vai ser um pouquinho maior de tempo, né, dentro do nosso horário de aula, vocês possam interagir ao vivo aqui, fazendo as perguntas e dúvidas de vocês enquanto estão construindo o trabalho, né? A ideia desse segundo momento é sempre essa, proporcionar um espaço para vocês construírem e durante a construção fazer as perguntas ao vivo aqui, tá? Muito bem. 3.2, estudo dos concorrentes. Nós estamos analisando o mercado, né, da empresa que vocês estão construindo. Então, né, cliente, concorrente, fornecedor, o segundo elemento é os concorrentes. A estrutura dele a gente também viu lá na aula da quinta-feira, né,
o que fazer, como fazer, todo o passo a passo. Tá? Vendo aqui agora o modelo, a gente vê que, né, sem se atentar, né, ao conteúdo, a gente vê que o grupo seguiu aquela estrutura, né, que a gente comentou, tem um parágrafo, né, falando a respeito, né, do que né, foi feito no estudo de concorrentes, depois apresenta o quadro, né, de concorrentes, né, colocaram lá a empresa mais 2 concorrentes, né, colocaram os critérios, né, adotados para essa comparação, né, para se compararem com os concorrentes, e realizaram a análise preenchendo o quadro, né, certo? Em termos de estrutura geral, né, respeitaram também o espaçamento, né, entre linhas 1,5, né, o texto está justificado, tem alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, né, tem backspace no início de cada parágrafo, ok, né, em termos de estrutura de parágrafo, em termos do passo a passo, o que é para fazer, está aí. Agora, em termos de conteúdo, né, em termos do conteúdo, então, iniciaram corretamente, né, não é a nossa empresa, né, é a empresa Delícias no Pote, terceira pessoa, legal, né, então vem para proporcionar um lanche rápido, saudável, de preço acessível, de ótima qualidade. Bom, na construção textual, lembre, né, que eu falei para vocês cuidarem a concordância, né, cuidarem para não utilizar linguagem coloquial, né, então a empresa vem aqui não é uma linguagem, né, é uma linguagem muito coloquial, que a gente usa no dia a dia, talvez, né, a linguagem falada, né, mas uma linguagem escrita, né, deve usar o padrão culto da língua portuguesa, né, não vou usar que eu uso na linguagem coloquial no texto, né, então a empresa Delícias no Pote, né, foi constituída, né, criada, enfim, para proporcionar um lanche rápido, saudável, certo, gente? Nesse sentido. Então, no próximo parágrafo, eles colocaram para realizar o estudo da concorrência, foi feita uma pesquisa. Então, foi feito aqui, né, também uma linguagem coloquial, né, então, para realizar o estudo da concorrência, realizou-se uma pesquisa dos concorrentes mais próximos. E aí, fala quem são esses concorrentes, tá? Aí foi feito de novo, né? Então, foi feito, realizou-se, né, um levantamento sobre os pontos fortes, pontos fracos, né? Comparação competitiva, tá? Então, tem alguns detalhes no texto aqui que precisa ser apurado, tá? Mas está corretíssimo aqui, né? Está apresentando quais foram os concorrentes avaliados, né? O que se avaliou, pontos fortes, pontos fracos, enfim, certo? Após esses levantamentos, surgiu a empresa Delícias no Pote com o objetivo de proporcionar atendimento mais ágil. Repetiu, né, o que poderia estar na primeira parte do parágrafo, não necessitaria de repetir, né, por que a empresa surgiu, por que ela existe, né, se já está no primeiro parágrafo, né, certo? Então, aqui 2 parágrafos atende muito bem, tá? Faltou, na verdade, aqui colocar, né, apresenta-se a seguir, né, o quadro comparativo. Aí sim, aí vem o quadro. No quadro comparativo, perfeito em termos de identificação, né? É um quadro, ok, né? Não é uma tabela, é um quadro. O quadro na sequência do documento é o número 7. E de que esse quadro trata? Análise de concorrência. Legal. Só não está alinhado à esquerda, né? Deveria estar alinhado à esquerda aqui, certo? Fonte 2 pontos, autoria própria. A análise foi feita pelos autores do projeto, foi, então, autoria própria, fonte 2 pontos, autoria própria, alinhado à esquerda. O quadro, né? O quadro está aqui a empresa projetada, né, do plano de negócio. Está aqui os 2 concorrentes. Concorrentes não são inventados, né, são concorrentes reais, tá? De vocês. Então, a gente está fazendo um plano de negócio, simulando, né, uma empresa que seria, de fato, constituída. Então, aqui, o Delícias no Pote, a partir do endereço deles, né, eles verificaram ali que, né, nas proximidades, nas ruas próximas, tinham 2 concorrentes, né? Uma padaria, que também fazia, né, salgados, doces no pote, e também uma confeitaria próxima. E aí fizeram a escolha dos critérios. Charles conectando, bom dia. Fizeram a escolha dos critérios. Tá? Bom, a gente vai analisar a nossa empresa em relação aos concorrentes para verificar, né, a nossa capacidade competitiva, pontos fortes e fracos, né, analisando pós-venda, preço, condição de pagamento, localização, variedade de estoque, serviço ao cliente, garantia oferecida. Esses critérios são escolhidos pelo grupo, tá? Sendo que, lembrem, né? Lá na aula da quinta-feira passada, né, falei para vocês que
Um não pode faltar aí, né? Que é o preço. Os outros itens, né? Vocês vão escolher a partir do tipo de empresa, o tipo de produto, né? Que a empresa de vocês está realizando. Então, são critérios importantes para ver, né? Em relação aos concorrentes, como vocês estão, né? Competitivamente, tá? E na hora de realizar essa comparação, né? Tem que ser objetivo, tá? Não pode ser subjetivo. Então, aqui, se a gente olhar a análise que foi feita comparativa, né, com os concorrentes, os dois critérios objetivos que foram condições de pagamento e garantia oferecida, né? Então, a análise objetiva foi feita aqui, né? Condições de pagamento. Objetivamente, como é que é no delícia no pote? À vista e cartão. Como é que é na padaria, confeitaria Haiti? À vista e cartão. Como é que é na confeitaria Chantilly? À vista. Então, objetivo, né? Critério objetivo. Agora, por exemplo, no preço aqui, né? Colocar como análise acessível, alto e médio é relativo, não é objetivo. Tá? O que seria objetivo aqui? Qual é o preço, né? Então, estou fazendo uma análise dos concorrentes, uma análise comparativa de competitividade. Então, delícias no pote. Pegou lá, né, aquele mesmo produto, né, que lá na primeira etapa fez uma estimativa, né, para ver quanto é que venderia no ano, para achar o Simples Nacional, está lá o produto e o preço estimado de vocês. Então, vocês vão colocar aqui já o preço de vocês estimado, está lá na etapa 1, né? Então, digamos que a delícia no pote que fosse R$10. Aí eu vou olhar o preço dos concorrentes para aquele mesmo produto, né? Um é tanto, outro é tanto, então estou colocando, né, o valor objetivo da análise do critério preço. Aqui no garantia também foi objetivo, né? Eles colocaram o tempo de garantia ofertado, né, por cada empresa. Agora, os outros critérios, quando diz excelente, bom, ruim, baixo, alto, não é critério objetivo, tá? Eu sei que na apostila o exemplo que foi dado lá é desses critérios subjetivos, né? Mas não usem, tá? Usem os critérios objetivos. Falem exatamente o que é e qual é a diferença, por que é melhor, por que é pior, né? Certo? Tranquilo aqui, gente? Alguma pergunta sobre o 3.2, estudo dos concorrentes? Tudo tranquilo, sir. Tranquilo? Legal. Tá, então, os concorrentes são concorrentes reais, não são concorrentes fictícios. Vocês vão ter que analisar esses concorrentes. Os concorrentes de vocês são concorrentes diretos, tá? Então, fiquem atentos para não colocar um concorrente aleatório, né? De repente, atua numa área similar, mas não faz a mesma coisa, né? Então, o concorrente ele pode fazer outras coisas além daquela que vocês estão concorrendo com ele, mas ele também faz aquela mesma coisa que vocês estão fazendo, tá? A única situação que a gente utilizaria concorrentes indiretos, né, fazem produtos similares, seria se fosse uma empresa de inovação, né? Está criando um produto totalmente novo, inovador, que não existe comparativo no mercado. Aí a gente poderia utilizar concorrentes indiretos, tá? Então, pelo que se apresentou ali, né, nas empresas que vocês estão montando, né, não há aí, né, aparentemente, necessidade de concorrentes indiretos, né? Todos vocês vão ter concorrentes diretos. Muito bem. Vamos ao item 3.3, estudo dos fornecedores. Então, analisando esse trabalho aqui, a gente vai notar que daquele passo a passo, né, que vocês tiveram lá da aula da quinta-feira. O que fazer, como fazer, passo a passo. Está faltando alguma coisa aqui no 3.3, estudo dos fornecedores? Sim, está faltando. Lembra que a gente sempre repete, né? Eu não abro um capítulo, né? Um subitem do capítulo, jogando um quadro, uma figura, uma tabela. Eu tenho sempre um texto introdutório. Então, aqui faltou o quê? Texto introdutório, né? Lembra que comentamos ainda dos requisitos lá, as coisas que vocês podem colocar nesse texto introdutório. Então, aqui abaixo do 3.3, estudos fornecedores, né?
outro grupo colocar lá, apresenta-se, né, no estudo dos fornecedores, né, um estudo realizado na tabela tal, né, um estudo de estrutura, em que se apresentam, né, as máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, e o total de recursos financeiros necessários para a montagem dessa estrutura. Vírgula. Apresenta-se também na tabela número tal, a tabela seguinte, né, os insumos, matérias-primas, né, os materiais necessários para a constituição do estoque da empresa, para que ela possa, né, vender o seu produto ou prestar o seu serviço, dependendo do tipo de empresa de vocês, né, dentro do período de 30 dias. Então, o estoque foi constituído para este período. Apresentam-se as tabelas a seguir. Então, faltou construir esse texto falando, né, o que são essas tabelas, né, o que elas vão apresentar. Tá? Bom, aí sim vem as tabelas. E aí já iniciamos aqui com um detalhe importante, né? Isso aqui é uma tabela, não é um quadro, né? Então, fiquem sempre atentos, né? Então, apresentando uma tabela é tabela, né? Então, apresentando um quadro é quadro, e aqui seria uma tabela. Então, tem que colocar lá tabela, o número dela na sequência, né? Traço, e aí o título, né? Do que é essa tabela. No caso aqui é fornecedores e itens adquiridos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios são itens de estrutura, aquela tabela de estrutura que a gente comentou já na nossa aula anterior. Em termos de cabeçalho, não muda nada, né? É esse formato aqui. Ordem, descrição, quantidade dos itens, fornecedor, valor unitário, valor total e a forma de pagamento. Lembrando que tratamos isso também, né? Que é a forma de pagamento, porque vocês vão utilizar isso depois, mais adiante, na parte financeira, vão ter que montar um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa precisa ter 4 meses. Então, as formas de pagamento aqui, né, dos fornecedores de vocês, tanto de estrutura quanto de estoque, vão estar divididos em 4 períodos, né? À vista, 30, 60 e 90 dias, tá? Tanto para uma quanto para outra tabela, é esse o padrão, certo? Aqui a ordem, né? Não o número de ordem de compra, tá? É uma ordem sequencial, né, do número de itens que vão compor, né, a estrutura de vocês, tá? Então é item 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao número final, né, de itens de estrutura, tá? Itens de estrutura, como vocês sabem, são as máquinas, equipamentos, móveis, os utensílios que vão montar a estrutura da empresa, né? Então, na área de RH vai ter, né, mesa, cadeira, computador, né? Enfim. Na área de produção, né, vai ter lá, né, as estruturas de produção. Né? Na área de estoque vai ter estante, vai ter, né, na cozinha da empresa, né, o refeitório vai ter as partes da estrutura, né? Refrigerador, freezer, um fogão para o pessoal cozinhar ou aquecer a comida, não sei, conforme vocês quiserem montar, tá? As únicas coisas que eu peço que vocês tenham cuidado aqui para não colocar, né, é aqueles itens, né, simples, né? A gente vai colocar os itens principais da estrutura da empresa. Então, não vai colocar aqui a luminária, né, o interruptor, né, o cabo de internet, isso aí não, né? Vou colocar os itens principais de estrutura, tá? Então, aqui o grupo montou essa tabela, né? Os itens de estrutura, as quantidades de cada item que vão ser necessários para essa estrutura, os fornecedores reais, não inventados, né? Vocês vão pesquisar, né, o valor, enfim, precisa de um refrigerador lá para a cozinha da empresa. Então, né, um refrigerador, pesquisou o melhor preço lá, colocou o preço, né? É só um, então o valor total é o valor unitário mesmo, né? E a forma de pagamento ficou para 90 dias, tá? Então, vou pegar um outro exemplo aqui de a estante de madeira, né? A empresa vai utilizar a estante de madeira, de repente, no seu estoque, né? Então, ela vai precisar dessa estrutura aí, vai precisar de 3. Eles pesquisaram, acharam lá no Mercado Livre mais barato, R$ 199,90. As 3 vezes R$ 199,90 deu R$ 599,70, né? E colocaram o prazo para pagamento em 90 dias. Vejam que existe uma distribuição, tá? 90, à vista, 30, 60, né? Conforme a gente combinou. Aqui os fornecedores podem ser os fornecedores secundários, né? Aqueles que, né, são as lojas, enfim, porque a empresa não é uma empresa, né, que vai revender produtos, né, eletrônicos, tipo, né, TV, computador, mesa, cadeira, refrigerador, né? Então, se eu não vou comprar em grande quantidade, eu não vou comprar do fornecedor primário, né? Eu não vou comprar um refrigerador lá da Electrolux, né? Porque eu não sou uma empresa que revende, né, refrigerador. Quem revende é a Colombo, né? Então, nesse sentido de estrutura, né, como eu não sou
a empresa que fabrica, né, ou que vai revender esses itens, né, são os fornecedores secundários, são as lojas, tá? O que muda lá na segunda tabela, que é a tabela de insumos, de estoque, né? Porque aí sim, né, de insumo e estoque, eu vou comprar em grande quantidade, eu vou comprar do meu fornecedor primário, né? Se eu comprar nas outras lojas, no meu preço vai estar o lucro da outra loja, né? E meu preço vai ficar mais alto frente ao meu concorrente. Então, material de estoque, eu compro do fornecedor primário, tá? É essa a ideia. Bom, então, feita a tabela, todos os itens, as quantidades, fornecedores, valores unitários, multiplica, claro, né, as quantidades pelo valor unitário para ter o valor total, né, de cada item. Somado o valor total de cada item, a gente vai ter o total geral, né, da tabela de estrutura, tá? No caso deles aqui ficou 13.284,76. Sendo que desse valor total, uma parte foi à vista, uma parte foi 30, 60 e 90 dias. E aí tem que apurar isso, né, na tabela. Desse total aqui, quanto foi à vista? Quanto foi em 30, 60, 90 dias? Faz parte da tabela, tá? E aí embaixo, né, quem é que fez essa pesquisa de preços, né, e montou essa tabela? Foram os autores do projeto? Sim, né, essa tabela não veio de um livro, né, então o autor é autoria própria, né, são vocês. Foram 2 pontos, autoria própria, alinhamento à esquerda, né, abaixo da tabela, tá? Agora, a tabela de estoque, tá? De novo, não é um quadro, é uma tabela, então a gente tem que colocar tabela, o número na sequência da tabela, o título da tabela, né? O que ela é? Fornecedores, itens adquiridos, mercadorias e insumos para estoque. São os elementos de estoque que a empresa vai utilizar para formular o produto e revender. Se for uma prestadora de serviços, né? Vai ser os insumos de estoque, né? Pode ter materiais que a empresa vai vender, mas também pode ter materiais que a empresa usa para prestar o serviço, né? Digamos que um salão de beleza, né? Salão de beleza não é um comércio, não é uma indústria, né, que vai formular um produto e vai revender um produto. Salão de beleza empresta um serviço, né? De embelezamento. Então, o produto, né, que tem lá, né, na empresa para fazer algum tipo de trabalho de cabelo, por exemplo, enfim. Né? Esse produto, né, ele é utilizado, ele não é vendido para cliente, mas ele é utilizado na prestação de serviço. Então, ele vai estar aqui na lista de estoque, né? Então, tanto para quem é, né, comércio, quanto para quem é serviços, né, vai ter estrutura de estoque, é claro, né? Então, aqui, então, os elementos do cabeçalho, ordem, descrição dos itens, quantidade, fornecedor, valor unitário, valor total, forma de pagamento. Faltou aqui, né, o prazo de pagamento, tá? Vejam que quando a gente falou lá na aula da quinta-feira, tinha lá, né, ao lado da forma de pagamento, tinha o prazo de entrega, né, dos fornecedores, né? Vejam que, como é itens para estoque, né, a gente está montando estoque para a empresa vender, né, durante 30 dias, pelo menos, né? Então, estoque para 30 dias, as quantidades que vão constar aqui vão ser quantidades para a empresa, né, operar, né, durante 30 dias, né? 30 dias de vendas, tá? As quantidades que foram colocadas são com essa previsão. Claro que os itens colocados aqui, né, são próprios desse tipo de empresa, né, que é a Delícias no Pote, enfim, né, tem os elementos básicos, tem os elementos que vão dar sabor ao diferente tipo de bolo que eles vendem no pote, enfim, né, tem os elementos que são salgados também, e isso para vocês também vai ser nesse sentido. Vocês vão ter que apurar tudo que vocês vão precisar para compor o estoque de vocês, para compor essa tabela, tá? E aí, aqui uma falha, um erro, né, no quesito fornecedores, né? Então, eu não posso colocar como fornecedor, né, um supermercado, né, por exemplo, né, Carrefour, Max Atacado, Nacional, Zafari, né? Por quê? Eu estou pagando o lucro deles, né? Eu tenho comprado o fornecedor original, mesmo que vende para o Zafari, né, eu tenho que ir lá negociar a compra com ele, né? Então, vou comprar farinha, né? Não vou no Zafari comprar, né? Vou comprar lá do farinha Roseflor, por exemplo, né? Então, vou fazer uma compra para um mês, né? Vou comprar uma quantidade, negociar com ele, vai ser mais barato, né? Vai me tornar mais competitivo frente aos meus concorrentes, né? Se não ficar comprando em supermercado, né, as coisas para minha empresa, né, provavelmente, né, eu vou estar perdendo dinheiro aí, né,
diminuindo a minha margem de lucro, tá? Então, fornecedor, procurem os fornecedores originais aí, tá? Coloquem um valor unitário, né, para cada produto do estoque de vocês, multiplica pela quantidade que está sendo comprada, né? Por exemplo, a farinha aqui, o quilo dela é 2,69, multiplicou por 30, deu 80 com 70, os 30 quilos de farinha, tá? Atentem sempre, gente, às quantidades de vendas para 30 dias, né? Vocês já fizeram uma estimativa de faturamento lá na primeira etapa, lembra? Escolheram um produto, o preço do produto, uma estimativa para venda de um mês, né? De quantidade. Então, vocês vão ter, né? Na hora de fazer aqui a quantidade, uma ideia. Já sei quanto eu vou fazer aquele produto no mês, né? Então, eu posso, né, verificar aí quanto que eu vou precisar, né? Daquelas matérias-primas para um mês de produção, conforme aquela quantidade foi estabelecida pelo grupo lá, né? As formas de pagamento, distribuídas aí, hein? À vista, 30, 60 e 90 dias também, tá? Não esquecendo a coluna aqui de prazo de entrega dos fornecedores. Tá? Aqui, esse grupo, né, cometeu aí algumas falhas, como a gente viu, né? Mas tem mais uma. Né? Não distribuiu, né, naqueles 4 períodos, né? Colocou tudo em à vista ou 30 dias. Tá? Isso é um problema, né? Principalmente, né, por causa daquela situação lá na hora de a gente fazer o fluxo de caixa, né, na parte financeira, precisa dos 4 períodos, mas é claro, né, de forma prática, né, qualquer empresa que está abrindo, não vai ser pagando tudo à vista, né, comprometendo o dinheiro que tem para, né, manter a empresa nos primeiros meses, né, então eu tenho que, né, distribuir isso, né, eu não posso sair pagando tudo à vista e daqui a pouco a empresa vai ficar sem recurso, né, sem capital de giro aí, né, para esse início da empresa. Então tem essa motivação prática também, né, não só pela estrutura do nosso trabalho, mas por óbvio, né, a empresa sai pagando tudo à vista, vai ficar complicado. Daqui a pouco surge uma emergência, né, nos primeiros meses da empresa, a empresa já empenhou, né, boa parte do seu capital comprando a estrutura e todo o estoque à vista, né. Então, também tem essa motivação aí, esse porquê, tá? Abaixo, então, da tabela, né, vai lá o total geral, soma a coluna dos totais, né, eles encontraram aqui 4.221,79, e desses 4.271,79, né, complementa a tabela colocando desse valor quanto ficou, quanto foi à vista, quanto foi em 30, 60 e 90 dias, tá? Aqui teve um erro, né? O grupo aí precisou corrigir isso, né? Porque não estava distribuído corretamente. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, alinhamento à esquerda abaixo da tabela. Depois, conforme a gente viu, né, a nossa aula da quinta-feira, a gente precisa de uma tabela totalizadora, né? Final, tá? No caso aqui nem é uma tabela, aqui sim é um quadro, né? É um quadro número tal. O que esse quadro é? As compras totais da empresa, ou seja, né, é a tabela total, né, o total da tabela de estrutura, o total da tabela de estoque, somadas as duas. Então, vai no quadro ali, compras totais, somadas as duas tabelas, tomando como exemplo aqui esse trabalho, né? O total lá da tabela de estrutura, 13.284,76, mais o total da tabela de estoque, 4.221,79, deu compras totais, né, das duas tabelas, 17.506,55. E aí tem que totalizar também, né, aquela distribuição à vista, 30, 60 e 90 dias. Aí a gente vai utilizar as tabelas totalizadoras, né, de cada uma. Então, vou pegar lá, quanto é que foi o à vista lá da primeira tabela? Quanto é que foi o à vista da segunda tabela? Somos dois, né, vai dar o total à vista, né, das compras de estoque da empresa, mais estrutura para o à vista, né? Faz a mesma coisa lá por 30, 60 e 90 dias. E eu tenho, né, a minha tabela de compras totais, considerando estoque e estrutura. É essa tabela aqui que vocês vão utilizar, né, para colocar lá na parte do financeiro, né, aquela distribuição para 4 meses, né, no fluxo de caixa. Tem outras coisas lá no fluxo de caixa, essa aqui é uma delas muito importante, tá? Não esqueçam de fazer os percentuais correspondentes, tá? Então, à vista, foi feito quantos por cento, né, do valor total das compras, quantos por cento foi à vista? Ele faz uma regra de 3, né? O 17.506,55 é o 100%, né? Quantos por cento é os 4.975,40? É matemática básica, façam aí o cálculo e achem os percentuais correspondentes da empresa de vocês, tá? Para cada um dos prazos, certo? Não esqueçam, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, alinhamento à esquerda, o quadro também aqui, alinhamento à esquerda, tá? No caso, tanto do item
3.3, estudo dos fornecedores, não tem um parágrafo embaixo concluindo, né? Aqui não tem um parágrafo embaixo concluindo. Se tiver um parágrafo introdutório, né? No 3.3 e apresentar nos quadros. No 3.2 é a mesma coisa, né? Parágrafo introdutório, no quadro de análise concorrentes, somente, né? No 3.1, né? Que a gente tem, né, o introdutório, os gráficos e depois dos gráficos a análise, né? Certo? Então, nesse capítulo 3, né? O único que tem uma análise depois dos gráficos é o 3.1, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas aqui sobre esse último item do capítulo 3, o 3.3, estudos fornecedores. Como é que ficou para vocês aí? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguma coisa, alguma pergunta? Todo mundo em silêncio. Se vocês não respondem, às vezes acho que vocês estão ou estão dormindo, ou estão tomando um café, aí não conseguem responder. Tranquilo, sir. Tranquilo? Legal. É bom ouvir a voz de alguém de vez em quando, né? Saber se estão aí. Estão ouvindo. Então tá, gente. Então, a gente teve, né, na primeira aula, na quinta-feira, o passo a passo. Como que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, né, quais são os elementos necessários, né, tudo passo a passo. Hoje a gente teve uma estrutura de um modelo de um trabalho que foi entregue na etapa 2 com erros e acertos. Tá? Somente para vocês terem uma visão, né, mais clara, talvez, de estrutura. Tá? Te review muitas coisas aqui, né, na etapa 2 que, né, foram feedback lá na etapa 1. Tá? E, claro, teve particularidades a respeito da construção da etapa 2 aqui, que foi necessário, né, a fazer. Tá? A entrega dessa etapa 2 está combinada por dia 27, né, até as 23h59. Tá, gente? Então, cuide aí o prazo de entrega, tá? Vocês vão fazer essa entrega e vão receber ali, né, eu vou abrir o trabalho, né, conforme vocês entregaram, vou atribuir uma nota e vou devolver com nota. O feedback, né, não vai ser textual, lembrem disso, né? Textual foi só na primeira etapa, que era a primeira vez que estavam fazendo a entrega, né? Agora, nas próximas etapas, o feedback vai ser ao vivo. Então, no início da etapa 3, né? No caso, será amanhã, né? No início da etapa 3, né? Se algum grupo já fizer a entrega, já vai ter, né, um feedback ao vivo ali, antes de iniciar a etapa 3. Se for entregar lá, no dia 27, no último dia, no início da próxima etapa, eu dou o feedback da etapa 2 que foi entregue, tá? Sendo que a etapa 3 também, né? Temos um desenvolvimento importante a fazer, uma etapa longa também, né? A expectativa é que vocês já estejam, né, encerrando aí o formulário de pesquisa para finalizar o 3.1 e já tenham feito, né? Ou está quase pronto o 3.2 e o 3.3, tá? Isso aí já foi tratado desde a semana passada, né? E hoje, encerrando esse conteúdo, né, ele já deve estar, né? Hoje só o exemplo, né? Ele já deve estar, né, bem adiantado, né? Porque iniciaremos o capítulo 4, né? Que é a nossa etapa 3 amanhã, né? Vamos ter na quinta-feira também, né? Uma análise, né, de uma estrutura de trabalho desenvolvida na etapa 3 e ela tem também o seu prazo para entrega no dia 27, tá? Então, para os grupos que deixarem para entregar lá no dia 27, né, que é o último prazo para entrega da etapa 2 e também da 3, aí no início da etapa 4 já vão ter o feedback das duas, né, dos dois capítulos, né, das duas etapas, tá? Não havendo mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta nesse momento, gente, nós fazemos o nosso intervalo, né, intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, como vocês bem sabem, a gente faz a nossa chamada.
É ao vivo, né? Então tem que estar conectado aqui para responder a chamada. Espero que aqueles que estavam com problema com o seu microfone já tenham conseguido responder, né? Responder não, resolver, porque não só para chamada, depois no dia da apresentação, né? Tem que estar ao vivo para apresentar, né? Então tem que estar com o microfone ok, né? Tem que estar com o microfone ok, abrir a câmera, né? Para fazer essa apresentação, para ser avaliado pela banca, né? Depois do intervalo, os grupos vão estar liberados para trabalhar, então, na construção dessa etapa. Lembrando que eu fico conectado, né? Até o meio-dia, para atender vocês. Vocês estão construindo etapa, estão encontrando, né, dificuldades, situações, né? Perguntem, né? Tirem as dúvidas, que eu estou aqui para atender essas dúvidas de vocês, tá? Então, gente, podemos fazer esse intervalinho? Sim. Vamos lá. Intervalo de 15 minutos. Retornamos. São 10h10, 10h25, então, né? 10h25 a gente volta do intervalo. Volta. Chamada online. Online ao vivo, né? E nessa segunda parte, temos aí a reunião dos grupos para a construção da etapa. Então tá, gente, eu vou fechar o nosso microfone aqui e a câmera. 10h25, então voltamos com a nossa chamada. Intervalinho aí para tomar um café, né? Comerem alguma coisa e fazer um lanche e já voltamos.